Olá, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos finalizar o texto do Rafael Machado Saldanha para a disciplina de Prática de Ensino em História 4 do curso de História do ano letivo de 2024. Sou o professor Valdson Diniz. Então, como eu dizia, os movimentos estéticos, e aqui a MPB é tomada como tal, eles têm, vamos dizer assim, grosso modo, um começo, meio e fim. Portanto, nós vamos entender que a MPB ela vai perdendo o seu significado, a sua substância a partir dos anos 80. Porque 80 nós temos também politicamente a abertura política do Brasil, não é? A Constituição, a volta dos exilados, a construção de uma série de novidades políticas culturais, não é? A própria chegada da internet no Brasil no final dos anos 90 e com força, sobretudo, já no século 21, é um marco desse processo de globalização, não é? Uma outra etapa, não a primeira, mas uma outra, que marca também a necessidade de uma outra relação com a cultura e também a gente observa então a perda de força do movimento cultural chamado MPB, que ele vai ter que se relacionar com outro público, com uma outra velocidade de informação da indústria cultural. E nesse sentido nós temos a emergência do rock como um movimento cultural de massas, já nos anos 80. Então a emergência, por exemplo, de uma série de bandas voltadas para a indústria cultural, como foi o caso do Ultraje a Rigor, não é? Simboliza muito esse momento dos anos 80, que é um momento em que a juventude se apresenta à indústria cultural, que aparece na televisão, né? E a televisão vai ser esse marco também que vai se popularizar nos anos 80 ainda mais, e ela vai dizer o que é o Brasil. Então o Ultraje a Rigor, por exemplo, quando populariza uma música que dizia assim: a gente não sabemos nem escovar os dentes, a gente não sabemos escolher presidente, ela vai indicar muito a situação da juventude. E a gente tem que pensar nessa juventude branca, nessa juventude urbana, com algum poder econômico superior à média, mas que percebe-se uma cisão, né? Uma divisão entre a produção cultural anterior e essa nova produção. Então, para a juventude brasileira, e a gente vai pensar nas classes sociais também, ou não uma juventude só, nós temos um outro momento da produção cultural marcada pela emergência de problemas também dessa juventude. Então, os problemas urbanos da juventude, as questões sociais, emocionais, afetivas, né? Os projetos dessa juventude que não vão estar contemplados no momento anterior da chamada MPB, herdeira da Bossa Nova. E aí é que nós temos, a gente pode considerar o fim, né? A diluição desse movimento, que vai encontrar posteriormente diversos herdeiros, né? O texto coloca aqui a Marisa Monte como uma espécie de um retorno às origens, né? E a gente tem que lembrar que a MPB, como herdeira da Bossa Nova, ela vai se marcar pela beleza da voz, a beleza da melodia. O sujeito pode assoviar uma música, como é o caso de Caetano Veloso assoviando uma música, né? Aquela linda, mais que demais. Aquilo ali é uma obra de arte, né? Está entronizado. E aí vem Marisa Monte, né? Com músicas que são consideradas às vezes de letras simples, né? Como Beija Eu. E ela estourou como um grande sucesso. Aí nesse sentido a gente pode considerá-la herdeira da MPB, que por sua vez é herdeiro dessa tradição inventada pela Bossa Nova, pelo Tom Jobim, né? O Tom Jobim tem uns vídeos dele falando da última filha, né? Que é uma música que ele fez para a última filha, que é o Samba da Maria Luísa, que é justamente essa questão que ele fala, né? O que importa é a melodia e a voz. Então o Samba da Maria Luísa, que ele coloca lá, o Samba da Maria Luísa é legal para chuchu, uma coisa assim. Então não tem palavras difíceis, não é como a poesia parnasiana, ele não faz uma composição com dicionário,
mas é sempre uma melodia observando a construção de um arranjo, porque tem que lembrar que o Tom Jobim era um pianista, né? Era um maestro, multi-instrumentista. Então, nesse sentido, a bossa nova com a MPB e também a Marisa Monte, o Arnaldo Antunes, que são citados aqui no texto, são sujeitos que dominam a erudição, né? São instrumentistas e possuem educação superior. Uma das marcas da MPB é o domínio da educação superior, o sujeito participar de algum curso superior, vir da educação universitária, como vários dos artistas mencionados no texto, como o próprio Ivan Lins, o próprio Gonzaguinha, provieram, né? Tiveram origens acadêmicas. Então, uma coisa é diferente da outra. E a gente observa que aqui e ali, dentro da bossa nova e da MPB, houve artistas, homens e mulheres, que estavam marginais à universidade, marginais à formação superior, né? Mas que tinham vozes muito expressivas, mas que eram, sobretudo, cantores, né? Cantoras, não eram compositores. E que tiveram também sempre uma posição muito paralela ou até mesmo marginal aos grandes nomes do movimento. Então isso diz muito sobre como alcançar o sucesso, como participar de alguma coisa e ter êxito, né? Então não basta só o talento, mas também as relações que vão se produzir nesse momento, né? Aí, para quem estuda os nomes da MPB, é importante acompanhar a história da Nara Leão e como é que ela chega a determinado sucesso, a determinada cena musical, porque muitos artistas contemporâneos diziam que ela não tinha uma voz tão expressiva quanto outros nomes da época, mas ela chegou a gravar, por exemplo, com Chico Buarque. Então, o que diz sobre isso, né? A questão da insistência, mas também as relações que as pessoas tinham para poder estar naquele grupo ali e conseguir manter-se, né? Conseguir destacar-se num cenário que já era destacado. É diferente do cantor pobre, da cantora pobre negra, que vai ter que travar N lutas para chegar a algum espaço. Quando a gente observa a trajetória da Elza Soares, por exemplo, é muito diferente desse processo desses cantores que provém de famílias com uma condição econômica muito superior, né? Acompanha aí a trajetória do Chico Buarque, por exemplo, tá? Então, eu encerro aqui esse texto e já vamos lá para o texto final dessa unidade sobre MPB. Muito obrigado.